Olá, amigos. Hoje nós vamos estudar uma questão do Livro dos Espíritos. É a questão número 132. Eu tenho um carinho muito grande por essa questão, porque há muitos anos atrás, eu tenho 5 filhos, 3 sempre viveram aqui com a gente, os outros fora de casa. E o mais novo nosso devia ter 8 ou 9 anos. Ele participava, nossa família toda fazendo o Evangelho junto, ele participava do estudo com a gente do Livro dos Espíritos. E quando nós lemos a questão, qual o objetivo da encarnação, nós nos surpreendemos com a resposta que ele deu. Porque ele deu exatamente a resposta, de forma resumida, uma criança, acho que ele tinha 9, 10 anos de idade, resumida do que estava escrito aqui. Eu fiquei impressionado. Porque a resposta de qual objetivo ela é dividida em 2 partes. Primeira, dizem os espíritos superiores a Allan Kardec, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E quando eu perguntei, mas tem mais? Ele respondeu, e tem que ajudar o mundo em que a gente vive. Era exatamente a resposta à continuidade, o que me impressionou muito, o que nos faz compreender todos os ensinamentos do Espírito, de que cada Espírito não é porque é mais novo, conhece menos o que a gente conhece, vem às vezes muito mais estudado do que a gente. Então a resposta diz assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. 2 palavras nos chamam a atenção. Uma é um verbo. Deus lhes impõe. Por quê? Porque a criação do Espírito é independente da criação da matéria. Deus cria o Espírito do princípio inteligente e a matéria do princípio universal. São 2 origens distintas, dizem os Espíritos superiores, e pedem para não tocar mais no assunto que nós não conseguiríamos compreender. Mas as fontes de criação de Deus são diferentes. Criar espíritos é criar seres inteligentes, não é criar matéria. Criar matéria, tudo tem a mesma origem do fluido cósmico universal, que vão se individualizar. Os espíritos desse princípio de inteligência vai se individualizar no espírito. E a matéria em corpos. Então nesse aprendizado, mas que daí? Daí vai ter que evoluir. E aqui não está dizendo Deus propõe. Aqui está dizendo Deus impõe, quer dizer, o Espírito sempre vai estar em relação com a matéria, sempre. Mesmo quando alcança a sua pureza, ele não necessita mais da matéria, mas dificilmente ficará sem estar interferindo, participando da ação sobre a vida, onde outros espíritos estão vivendo ligado à matéria. Então o espírito sempre estará vinculado à matéria. E aí aqui propõe, orienta o objetivo como resposta para que ele vá evoluindo. E aí diz Allan Kardec, dizem os espíritos superiores, Allan Kardec redige o que os espíritos superiores ditaram. Aqui é a resposta do espírito superior, do Espírito da Verdade. Para alcançarem a perfeição, olha outro verbo, tem de sofrer as vicissitudes da vida corporal. Então esse sofrer não quer dizer sofrer moral, mas assim, enfrentar as dificuldades da vida física. Se ele vai sofrer ou não moralmente, isso é individual. Agora, depende de cada um, da sua evolução, da forma como se deixa sensibilizar durante as existências, se vai se magoar, vai sofrer mais, se não se magoa, sofre menos, se vai ter ciúme, vai sofrer mais, se não tem ciúme, sofre menos. Tudo isso é o Espiritismo quem nos ensina. Que os espíritos vão sofrer mais ou sofrer menos, conforme a forma com que se relacionam com as outras pessoas, com os outros seres. Mas aqui nós estamos falando no relacionamento do espírito com a vida física. Então nós os espíritos vamos padecer, enfrentar as dificuldades que chamam aqui os espíritos superiores de vicissitudes, as adversidades, para evoluir. Sem enfrentar obstáculos, nós não vamos evoluir.
E aí depois continua que vai cair naquela resposta do nosso filho com aproximadamente 10 anos, foi muito feliz, visa ainda outro fim, pôr o Espírito em condições de fazer a parte que lhe toca na obra da criação. Então, para executar essa obra, ele toma em cada mundo um corpo, um instrumento, em harmonia com aquele mundo, a fim de cumprir aí as obras de Deus, a vontade de Deus, o desejo, os desígnios de Deus. Então o Espírito tem o dever de participar da obra da criação. Onde quer que estejamos, gente, por mais simples que seja a nossa vida, nós sempre estaremos interferindo na vida dos outros. Nos comove, por exemplo, uma história que vocês têm que procurar no YouTube, do Adelino, lá de Mirassol, que era amigo do Chico, contando a história do Jorge, um favelado. Gente, quem é Jorge? Uma pessoa que já mudou muita gente depois que conheceram essa história, ou que conheceram o Jorge nas visitas que fazia Chico Xavier. Todo mundo interfere na vida de todo mundo. Jorge era uma pessoa simples, vinha sempre mal cheiroso, cuidava de vários sobrinhos, era uma pessoa que não tinha, vivia de catar coisas para, naquela época não tinha reciclagem de lixo, gente, 1940, 1950, então eles chamavam de catador de lixo, mas não tinha reciclagem, era tentar vender o que você não sabia se ia vender, não sabia se ia comer no final do dia, era uma luta difícil. E o Jorge tinha sempre uma ferida que sangrava na boca, e chegava no Chico, e o Chico amava o Jorge, e beijava o Jorge, e o pessoal ficava impressionado com aquele carinho, aquela atenção que o Chico dava para o Jorge. E o Jorge recitava poemas, o Chico pedia para ele recitar mais, o pessoal queria conversar com o Chico queria que o Jorge falasse. Era muito interessante, e era o Jorge, aquela pessoa humilde. E um dia ele desencarna, e Chico disse que foi um enviado de Jesus quem veio buscá-lo. Então quando Adelino conta, amigo de Chico, conta essa história, ele conta com muita emoção. Veja como transformou a vida do Adelino. Todos nós que ouvimos essa história nos sensibilizamos e nos modificamos. Qualquer um de nós estamos em serviço para Deus aqui na Terra. Todos nós estamos participando da obra de Deus na Terra, onde quer que estejamos. Então a finalidade da existência, evoluir, mas evoluir participando, evoluir servindo. Mas e as dificuldades? Por que a gente sofre tanto? Então aí eu vou encerrar essa reflexão com um discurso que foi feito uma vez por um estadista brasileiro. Li esse discurso num jornal espírita, não me lembro qual, faz quase 20 anos que eu li. Não me lembro o estadista, penso que foi Rui Barbosa, não tenho certeza. E ele conta, ele vai falar, ele foi inaugurar uma barragem. Perdão. Ele foi inaugurar uma barragem. E ele começa dizendo, no início era um olho d'água que desce com um filete e queria de encontro ao mar. E encontraria o mar se não fosse um grande obstáculo que lhe surgisse à frente, uma pedra que estava incrustada nas montanhas, impedindo aquele filete d'água de passar. Mas ele era um olho d'água, ele não parava de brotar. E como ele não parava de brotar, ele não parava de crescer, se avolumar. E uma hora ele transpõe aquele obstáculo, aquela pedra. Quando ele transpõe, ele não é mais um filete, ele é um córregozinho. E seria um córregozinho até encontrar-se com o mar. Não fosse uma imensa rocha que surgisse no seu caminho, que não tinha como dela se desviar. Mas ele era um olho d'água, ele não parava de brotar. E não parando de brotar, ele foi se avolumando, transpõe aquela grande rocha e já não era mais um córregozinho, já era um riacho. De riacho se transformou num rio, de rio um rio caudaloso. E quando os homens perceberam a potência que tinha o olho d'água, eles tiveram a ideia, vamos construir um obstáculo maior. Quando esse olho d'água, que agora é um rio caudaloso, aqui chegar, ele não vai poder passar. Mas aí nós abrimos as comportas e ele vai acender as nossas luzes. E inaugurou a hidrelétrica com esse discurso. E nós nos recordamos que na questão 88 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual é a forma do espírito,
Eles respondem, é uma centelha de luz, uma centelha etérea, uma chama, é um foco de luz, é um olho de luz, é um foco de luz, que tem uma potencialidade para crescer e se tornar um espírito puro. Quando encontra os obstáculos no caminho, ele pensa que não tem força para enfrentar. Nós pensamos que não vamos suportar, esmorecemos, mas somos uma centelha de luz. A vontade, o amor, a providência divina pulsa dentro de nós. E nós vamos crescendo. E passamos os obstáculos e já não somos mais os mesmos que éramos antes. Aí vêm novos obstáculos que achamos que não vamos transpor. Mas somos centelhas de luz, que não paramos de pulsar. E vamos nos avolumando. Até que um dia, quando chega aquele obstáculo que julgamos ser o maior das nossas vidas, os espíritos superiores dizem-nos, quando vocês julgarem que esses são os maiores obstáculos, é sinal de fim de prova. Olha, gente, que mensagem. É sinal de fim de prova. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo. É a hora que o Espírito acende a sua luz. Obrigado a todos.